eu estava... Sempre a gente lê essa passagem na época do Natal, mas é tão lindo que a gente continua lendo nas igrejas, sobretudo nas igrejas litúrgicas, mas não só nela. Eu passei 12 anos da minha vida numa igreja litúrgica, na igreja anglicana, e mais 11 numa igreja que não era litúrgica, a igreja presbiteriana, mas sempre ouvi essa passagem, sempre vi. E pesquisando para fazer essa mensagem, lá em casa estava no hospital esses dias, meu filho com um problema na córnea, estava com o pé quebrado, meu filho meu chegou esse manhã dar uma verdadeira enfermeira. E eu disse, minha gente, vamos cada um para o seu canto para poder preparar a mensagem. E eu pesquisando, eu encontrei novamente o reverendo Charles Spurgeon, que viveu no século XIX, e encontrei uma outra mensagem, mas ele citava ele dava a mensagem dele, um título que eu tomei para mim, Milagre na Rua da Manjedoura, porque eu achei muito, muito propício. E ele enfatizava muito esse verso 7, e antes de preparar essa mensagem, Ulisses, que é quem alimenta o site da igreja, vocês, por favor, visitem o site da igreja. O site da igreja deve ser visitado por nós. E o Ulisses me pediu um devocional de Natal. E aí eu coloquei o devocional e eu me prendi muito no verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, ou na estalagem, ou na pousada. Não sei como é que está a versão da sua Bíblia, né? Mas, enfim, milagre na rua da manjedoura. A cena retratada em Lucas 2,7, ela é bem familiar, e a gente vê em presépios, a gente vê em peças infantis. Eu que sou mãe, agora já tenho 3 alunos, mas quando meus filhos eram pequenos, eles já fizeram uma peça na igreja, fizeram na escola, e a gente sempre vê a cena desse nascimento de Jesus retratado. Mas, se a gente pensar direitinho como foi esse nascimento, esse versículo 7 aqui, e deu a luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, a gente tem que pensar o seguinte: esse retrato, né, o Filho de Deus, tem alguma coisa errada, porque, veja bem, se vocês fossem vocês fossem a presidente da República, a Dilma Rousseff, vocês fossem ter um filho ou um neto, vocês deixariam ele nascer numa estribaria? Porque a estribaria que a gente vê nas cenas, no shopping, ou no presépio, ou na peça teatral, ou, enfim, onde a gente vê no desenho, é bem bonitinho, não é? É uma luzinha, um negócio iluminado assim, meio amarelinho, Jesus, a manjedoura bem bonitinha, uma palhinha bem arrumadinha, um paninho, ele deitadinho, tudo muito arrumadinho. Porém, minha gente, a estalagem que Lucas fala aqui, mais adiante, lá no versículo, no capítulo 10, ele vai falar novamente de estalagem, quando ele fala do bom samaritano. E tinha 2 tipos de estalagem em Israel naquele tempo. Uma estalagem melhor, que é exatamente a que o bom samaritano usa para auxiliar aquele homem que está à beira da estrada. Essa estalagem que Maria e José queriam era muito inferior à estalagem que o bom samaritano usa em Lucas 10, que vocês podem encontrar. Mas nem essa Maria e José conseguiram. E essa estribaria era mais ou menos, segundo pesquisas que eu andei observando, procurando em alguns livros que eu teve na internet, era uma pedra, era um buraco feito, tipo uma caverna, onde os animais eram abrigados do frio e ficavam lá. Tinha excremento, alguma lama por causa da época fria e sujeira. A palha não era aquela palha bonitinha que a gente vê no presépio, na foto, não. Era sujeira mesmo. E foi totalmente fora da cidade, excluído na margem, e foi ali que o rei dos reis
foi nascer. Então, a primeira coisa que foge à normalidade ou ao certo nesse retrato é o lugar onde Jesus foi nascer. Mas todo mundo já disse isso. Sim, mas esse lugar que Jesus nasceu, ele tem uma mensagem de Deus. Deus não permite nada, que nada saia do seu controle. Lutero dizia que o diabo é o pobre diabo de Deus, porque o diabo só faz aquilo que Deus permite, porque tudo está no controle de Deus, absolutamente tudo. Quando meu filho apareceu com uma úlcera na corda, eu disse: isso aconteceu por você me passar o Réveillon em Recife. Meu filho não gostou, mas eu não queria que você fosse passar o Réveillon em Recife, por isso que Deus fez que você ficasse com uma úlcera na corda. Mamãe, eu já viajei para Monte Deus, mas ele não queria que você fosse para Recife. E ele sabia que você só não iria se você tivesse uma situação muito grave. Por isso que ele botou de cama. Isso é para a sua glória de Deus e para a sua felicidade. Dê graças a Deus. Então, nada foge ao controle de Deus. Nada. Nada que está acontecendo na sua vida está fugindo do controle dele. Está no controle dele. Amém? Está no controle dele. E essa cena aqui estava no controle de Deus. Quando César Augusto decretou, essencialmente, naqueles dias, foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para que censasse. Sabe por que ele queria censo? Para saber quantas pessoas tinha, para ele saber quanto dinheiro ele ia ganhar. Era para isso que se viu o censo. Não era porque ele queria saber, ele era um grande geógrafo, ele queria saber quantas pessoas tinha, não. Não. É porque ele queria, Roma era um império, dominava o mundo inteiro, e ele queria saber quantas pessoas tinham ali em Israel, quantas pessoas tinham, e de onde era, exatamente para saber quanto era o tributo que ele ia arrecadar. Era para isso. Só que César Augusto teve essa ideia na época de César Augusto, naquele momento, porque era desígnio de Deus para que se cumprisse a profecia que estava lá em Miqueias. Miqueias 5:2. Porque tudo está no controle de Deus. Nada sai do controle de Deus, nem na minha nem na sua vida. Aquilo que aparentemente saiu do controle de Deus não saiu. Foi da vontade de Deus. Tudo é da vontade de Deus. Então, nada está errado nesse quadro, porque Deus queria que Jesus nascesse naquele local de pobreza, de sujeira, um estado totalmente fora dos padrões de um rei dos reis. A única coisa que Belém tinha era ser a cidade de Davi. Mas Belém era uma aldeota, perdida no tempo e no espaço, que não tinha nada. Uns vendedorzinhos, nada. Sabe, eu não gosto de dizer nome de cidade, porque eu sou professora, e de vez em quando eu vou dar aula nas pós, eu já disse, não ficar nome de cidade, porque eu digo uma cidade um pouco na sala, e aí a pessoa diz, eu sou dessa cidade, a cidade não é tão ruim assim, eu não vou dizer nome de nenhuma cidade, porque depois as pessoas vêm até o vídeo, mas enfim, era uma cidade muito pequenininha, insignificante. E se Deus ordenou, é porque Deus queria que aquilo acontecesse. E por que Deus queria que aquilo acontecesse? Porque Deus queria que as pessoas pobres se identificassem com Jesus. Entendam, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não disse em nenhum momento que não queria que as pessoas ricas se aproximassem dele. Mas é notório, nos 3 anos de ministério de Jesus de Nazaré, que ele fez uma opção pelas pessoas pobres. Jesus fez uma opção pela humildade. Jesus fez uma opção pela simplicidade. Jesus fez uma opção pelo desapego. E como seria Jesus ser crucificado naquela cruz, fora novamente da cidade, em toda a humilhação, se ele tivesse nascido num palácio? Deus permitiu que Jesus nascesse naquela manjedoura, naquele estábulo, junto do esterco e da sujeira, da baba do gado, porque o gado baba. Não sei quem já viu o gado naquele tempo, mas o gado baba, chega a ser uma gosma. Jesus nasceu daquilo tudinho, com pastores. Tem coisa mais simples do que pastor. Pastor de ovelha. Não é letrado, não é nada, foi quem foi adorar Jesus. Só quem tinha de Chico eram os magos do Oriente, que não são bem vistos na nossa cultura
mundo ocidental, porque eles eram magos, entendiam de astrologia e alquimia. Mas foram eles que perceberam que Jesus ia nascer. Só quem estava junto de Jesus era gente instruída. Jesus nasceu do lado de fora, Jesus nasceu numa estribaria, Jesus nasceu com animais, com José e Maria, pastores e os magos. Para quê? Para que as pessoas excluídas se identificassem com Jesus, as pessoas pobres se identificassem com Jesus, as pessoas marginalizadas se identificassem com Jesus. Pastora, e Jesus não veio para todo mundo? Não, com certeza. Jesus veio para toda pessoa que confessara como Senhor e Salvador de sua vida. Absolutamente com todas as pessoas. Só que é muito fácil você se identificar com Jesus quando você está no centro. Difícil é você se identificar com Jesus quando você está na margem. Quando você é pobre, quando você é oprimido, quando você é excluído, você está lá na margem, você se identificar com Jesus. Por isso que Jesus já veio com a roupagem para identificação com a margem, que não com o centro, porque o centro já se identifica de cara. Parte do nosso problema é entender essa história gira em torno da palavra estalagem. Estamos tão imersos em nossa cultura que lê o texto dessa maneira, não havia lugar para eles em Belém. É complicado. A estalagem é problemática por quê? Porque nós temos uma compreensão de hotel e pousada. Provavelmente, José, Maria também era da família de Davi, era da linhagem de Davi. José e Maria não encontraram local porque Maria estava grávida, porque já estava tudo cheio, porque talvez Maria fosse um problema, enfim. Mas sobretudo, porque era propósito de Deus. Era propósito de Deus. Maria e José não ficarem ali. Jesus nasceu naquele local. Mas muito bem. A única coisa, a única certeza que nós temos é que não havia lugar para eles. O resto é conjectura. Mas isso nos traz de volta ao ponto principal. Do ponto de vista humano, nada desse quadro é certo. Jesus merecia algo melhor. Deus poderia ter feito algo mais perfeito. E ele não fez exatamente pelas razões que eu acabei de citar para vocês. Então, eu posso perguntar também para você, igreja. Qual é o local que não há espaço para vocês? É um espaço físico? É um coração humano? São pessoas que te rejeitam, talvez por tua inclinação sexual? É um espaço religioso? É você que se auto-rejeita? Por que não há lugar para você? Não havia lugar para eles. Não há lugar para você também? Eu pergunto para você nessa tarde. Não há lugar para você? Onde não há lugar para você? Você tem se perguntado se está no local errado? Não havia lugar para eles. E muitas pessoas me dizem no telefone, não há lugar para mim. Não há lugar para você aonde? Às vezes as pessoas estão num relacionamento e dizem, eu preciso sair desse relacionamento, porque esse relacionamento não está sendo bom para mim. Ou isso não está sendo bom para mim. Onde é que não está sendo bom para você? Na tua casa, na tua família, no teu emprego. Aonde é que não tem lugar para você? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem um lugar para você. Jesus tem um lugar para você. Porque Ele veio para se identificar com você. Nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Salmo 139, no verso 16 diz: eu te conheci quando tu eras ainda substância informe no ventre de tua mãe. E eu escrevi todos os teus dias no livro da vida. Deus não faz nada errado. Tudo que Ele faz é perfeito. Se Ele te fez assim, é porque Ele é assim que te queria. Que Deus é esse que faz alguém para condenar depois? Eu não conheço esse Deus. O Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo é um Deus de amor. Eu não conheço ninguém, não conheço um Deus que fez alguém para depois condená-lo. Mas se a senhora não conhece o meu trabalho, Deus vai fazer algo no teu trabalho. Ou Deus vai modificar a realidade da tua vida. Há um
na tua vida. Por isso Deus está permitindo isso. O que foi que eu comecei a dizer nessas palavras? Tudo o que acontece é com a permissão de Deus. Segundo ponto, mesmo que eu escrevesse a pergunta para todos nós ou para mim, eu acho que não é forte o suficiente. Se acreditarmos na soberania de Deus, então devemos confiar que Deus simplesmente permitiu que seu filho nascesse naquele estado, porque Deus permitiu, ordenou. Não havia lugar na estalagem, porque Deus quis assim. Se não há lugar, se você está se sentindo deslocada ou deslocado de algum lugar, é porque Deus assim quer, porque Ele vai te levar para um lugar melhor, onde vai manar leite e mel. Pode ter certeza disso. Aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua vida. Não tenha dúvidas. A fim de trabalhar para uma resposta, vamos voltar um pouco. José e Maria, eles andaram 144 quilômetros até chegar em Belém. Só que Maria estava grávida, quase 9 meses de gravidez, minha gente, em cima de um jumento. Se 144 quilômetros com um carro, 1,6 demora um pouco, imagina um jumento com uma pessoa grávida. Demorou, foi uma viagem difícil. Às vezes, os percursos de nossa vida também são muito difíceis, são muito complicados. E nós chegamos a lugares onde não há lugar para nós, onde nós somos rejeitados de alguma forma, onde nós não nos encaixamos em determinadas profissões, ou em determinados relacionamentos, ou em determinadas, até na nossa própria família. Deixa eu te dizer uma coisa, não queira mudar a sua família, tente entender a sua família, tente compreender a sua família, não queira mudar a cabeça da sua família, tente entender a sua família. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo assim. Em seu sermão, Charles Spurgeon, não há espaço para Cristo nesse palácio, oferece uma série de respostas para essa pergunta. Primeiro, Cristo nasceu para mostrar a sua humilhação. Teria sido justo que o ser humano estivesse morrendo numa cruz, fosse vestido com roupas reais de nascimento, como eu falei? A resposta é não. Não teria sido apropriado para Jesus ter vestes reais em seu nascimento, e em toda a sua vida ele não seria mais que um camponês. Nada mais apropriado para Cristo do que ter nascido numa manjedoura, pois ele tinha deixado de lado sua glória para assumir a forma de servo. O que foi que Jesus fez nos 3 anos de ministério dele? Serviu. Foi o que Jesus fez quando ele lavou os pés dos discípulos. O que ele estava querendo ensinar a mim e a você quando ele lavou aqueles pés? Humildade, serviço, não é verdade? Quando é que nós servimos? Isso quem faz administração de empresas aqui, ou quem conhece alguma coisa de administração de empresas, sabe. Quando é que nós vamos mais atrás de uma pessoa que está na liderança? É quando ela ordena ou quando ela serve a gente? Quando ela vai com a gente? Vamos arrumar a igreja. Aí eu venho para aqui arrumar a igreja com vocês. Eu fico lá em casa e dou uma hora para vocês virem arrumar a igreja aqui. Vamos mudar a igreja de lugar. Eu fico em casa e dou uma hora para vocês mudarem a igreja. Vamos fazer o almoço. Vamos fazer um dia de convivência. Aí eu vou preparar o almoço para vocês, ou eu fico sentado e vocês vão preparar o almoço para mim. Eu vou servir um lanche. Vocês devem se sentir bem quando eu sirvo um lanche para vocês. Sim ou não? Por quê? Porque a obrigação de quem está na liderança é servir. A obrigação de quem está na liderança é servir. Principalmente na liderança cristã. Por quê? Porque Jesus serviu. Jesus estava o tempo todo na humildade. Em segundo lugar, ele nasceu assim porque ele era o rei das pessoas pobres. Charles Spurgeon que vai dizer isso. Jesus era o rei das pessoas pobres. E olha que Spurgeon estava lá em 1850 e pouco. Ele não estava na teologia da libertação, não. Mas ele estava dizendo que Jesus era o rei das pessoas pobres. Terceiro, aos olhos dos pobres, vestes reais não exerciam nenhum efeito. Um homem em sua própria vestimenta atrai a sua confiança. Spurgeon observava que os melhores comandantes são aqueles que têm o toque comum, que não tem medo de se misturar com os soldados na linha de frente, que não tem vergonha de sujar as mãos nas trincheiras da guerra. Quando os soldados sabem que o seu comandante andou por onde eles andam, eles vão segui-lo até os confins da terra. Os pobres excluídos da terra sabem que Jesus tinha um amigo, porque ele sabe que não é ter, é ser.
Não importa o que seja, esse não ter. Às vezes temos dinheiro, mas não temos paz. Eu nunca vou me esquecer de uma mensagem que eu vi. Meu filho do meio tem uns 4 anos. Ele tem 29, ele tinha 25 anos. Essa mensagem sobre paz. Minha gente, paz é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você pode ter saúde, mas se você não tem paz, não vale nada. É mesmo, pastor. Você pode ter saúde de ferro, você não tem paz, você não tem nada. Você pode ter beleza, dinheiro, status, você pode ter um corpo maravilhoso, você pode ter prestígio, você pode ter tudo. Sabe uma coisa melhor que você tem? Paz. Sabe quem dá paz? O príncipe da paz, que a gente acabou de ver do profeta Isaías. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Que é o príncipe da paz? Aquele que nasceu na manjedoura. Ele nasceu na simplicidade da pobreza, mas ele é o príncipe da paz. Amém? Está angustiado? Procura o príncipe da paz, ele vai te trazer paz. Eu sei, em terceiro lugar, Jesus nasceu assim, a fim de que as pessoas humildes possam se sentir convidadas a vir a Ele. A própria maneira da sua distância da posada, da estalagem, da hospedaria, nascido em que virou o nascimento de um estado, era um convite para o rejeitado, abusado, maltratado, esquecido, para chegar a Ele, para receber a sua salvação. Podemos tremer de nos aproximarmos de um trono, mas não vamos, nem podemos ter medo de nos aproximar de uma manjedoura. Não é verdade? A gente pode ter medo de ir lá no Palácio do Governo, nos aproximar de Ricardo Coutinho, mas ninguém tem medo de se aproximar de uma manjedoura, de um estádio. Sim ou não? Quem aqui tem medo de se aproximar de um estádio? Ninguém. Mas se for para a gente marcar uma audiência com o governador, a gente já vai ficar bem, vai ter que trocar de roupa, se arrumar, né? Botar um perfume melhor, não é verdade? Mas a manjedoura não. O nosso rei nasceu na manjedoura, para nos garantir isso. Venham a mim, porque eu sou uma pessoa simples. Eu nasci na simplicidade. Se Jesus tivesse nascido em Beatriz ou Beverly Hills, só os ricos e famosos se sentiriam em casa com ele. Mas desde que ele nasceu em um estábulo, todas as pessoas do mundo, e muito mais as pessoas excluídas, indistintamente, se sentirão uma afinidade com Jesus Cristo de Nazaré. Ao ser colocado em uma manjedoura, ele provou ser um sacerdote tomado entre os seres humanos. Quem tem sofrido com seus irmãos e irmãs, portanto, pode ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porque Jesus sabe onde é a tua e a minha dor. Dele se dizia, ele come e bebe com publicanos e pecadores. Esse recebe pecadores e come com eles. Come como uma criança ao ser colocado em uma manjedoura. Ele foi apresentado como amigo de gente que peca. Porque Jesus foi muito claro, eu vim para quem está doente, os são precisam de médico. E outra coisa, Jesus não suportava gente metida a perfeita. Sabe por quê, minha gente? Sabe quem foi que crucificou Jesus? Foram os religiosos. Quem crucificou Jesus não foi gente que era ateia, não, que não acreditava em Deus, não. Quem crucificou Jesus era gente que sabia o Antigo Testamento ao pé da letra. Era gente que se achava dono da fé e da religião. Qualquer semelhança não é mera coincidência, não, viu? O povo que crucificou Jesus Cristo se achava muito perfeito e muito correto. E foi esse povo religioso que crucificou Jesus. Tenha cuidado com o povo religioso, que era Jesus Cristo, que era religião não. Quão grande é o nosso Deus. O fato de não haver lugar na hospedaria acaba por ser mais do que um detalhe acidental. Na verdade, igreja, é fundamental para quem é Jesus Cristo de Nazaré. Para ser Jesus Cristo de Nazaré, ele tinha que nascer naquela manjedoura, naquele estábulo, fora da hospedaria. Sabe por quê? Porque ele veio para dizer, eu tinha que nascer assim, eu não poderia nascer de outra maneira. Para quê? Para dizer, não há lugar para você, não havia lugar para mim, não. Você é excluído? Eu também fui. Você está se sentindo por fora? Eu sei o que é isso, porque eu também me senti. As raposas têm os seus cofins, mas o filho do homem não tem
onde repousar a cabeça. Sabe por que ele disse isso? Porque ele só tinha uma capa. Ele não tinha onde dormir, ele não tinha casa, ele não tinha nada. Porque Jesus, porque a teologia da prosperidade, eu vivo dizendo aqui que ela é satânica. Porque Jesus te dá uma casa e um carro, mas não é fácil no mundo. Sabe o que é difícil? É mudar teu coração. Porque isso tem que depender de você. Você fazer 50 dias de jejum para querer uma casa, um carro e não sei o quê, Satanás te dá e diz que foi Jesus que te deu. Agora, mudar e quebrantar teu coração, só quem faz isso é Jesus Cristo de Nazaré e ninguém mais na face da terra. Não existe ninguém no universo que mude de caráter, mudar sentimento, mudar vida. Sabe quem muda isso? Deus. Dá carro e casa. Satanás disse a Jesus: tudo te darei, olha os erros da terra, tudo te darei, se prostrado me adorarás. Para que você quer um carro, uma casa, você quantos imóveis? Peça a Deus para mudar seu coração, porque isso ele pode fazer a coisa mais difícil do mundo. Carro eu tenho zero, mas eu preferia que Jesus transformasse meu coração assim, ó, pão, porque é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. Por isso que as coisas impossíveis a gente pede a Deus. As coisas possíveis a gente trabalha e consegue. Na luta, no esforço. Agora, isso é difícil. Porque isso é mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de valores. Por isso que Jesus vem mudar isso. Jesus vem dar carro, não é a ninguém não. E Ele dá. Porque Ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas eu vos darei por acréscimo. Ele vai dar, mas Ele não vai dar por fazer troca com ninguém não. Como querem algumas denominações por aí. Jesus não faz barganha com ninguém. Ele dá porque Ele abençoa o povo dele. Agora Ele dá sem barganha. Não há barganha com Jesus de Nazaré. Deus, com certeza, tem algo para mim e para a sua vida. Não há lugar nessa igreja? Tem sim. Nessa igreja tem lugar para todas as pessoas. Tem algo grande para essa igreja? Tem. Tem pessoas que dizem que não tem lugar para essa igreja no mundo cristão. Duvido. Sabe por quê? Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Sabe o que é essa igreja? Eu continuo dizendo, essa igreja não é da pastora Rosinha. Essa igreja é de Jesus Cristo de Nazaré. E as portas do inferno jamais prevalecerão sobre mim. Nunca. Sabe por quê? Essa igreja de Cristo, Deus tem negócio com essa igreja? Tem. Ela vai ser sal e luz. Ela é sal e luz nessa cidade, vai continuar sendo. Ela é excluída? Depende. Para um monte de gente ela é uma bênção. E ela é inclusiva. E ela inclui. Ela é excluída para pessoas que acham que compraram Jesus de Nazaré. Só que ninguém compra Jesus de Nazaré. Ele é dono dele mesmo. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Ele não é dono dele mesmo? O que podemos aprender com tudo isso? Se ficar para trás e considerar os aspectos da história do Natal, algumas verdades surpreendentes podem emergir. Aprendemos algo sobre Deus, algo sobre o mundo, algo sobre Jesus e algo sobre quem o segue. Primeiro, aprendemos que Deus usa circunstâncias adversas que não fazem sentido nenhum no momento, a fim de cumprir os seus propósitos no futuro. À primeira vista, o fato de que não havia lugar de pousada, na estalagem, na hospedaria, parece um detalhe insignificante no retrato maior da história do nascimento de Jesus. Mas, eu garanto a vocês que não era pequeno detalhe para Maria e José. Eles estavam aflitos, era o filho que estava nascendo e estava lá no meio do tempo. No exato momento em que o bebê estava chegando, deve ter sido devastador, dar à luz instável, sem dúvida, foi um teste na fé de Maria até o limite. Certamente não teria feito sentido no momento. Maria e José não importava o quanto eles tinham fé, eles foram simplesmente testados até o limite do previsto, nesse evento negativo. Eles poderiam ter acreditado, mas não teriam visto com antecedência. A vida é assim. Nós não sabemos o que está vindo ao dobrarmos na esquina. E muitas vezes não perdura nem faz sentido o que está acontecendo na minha e na sua vida. Você fica sem entender nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo está no controle de Deus. Jesus nascer naquela manjedoura
manjedoura está absolutamente no controle de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos que o mundo não tem espaço para Cristo com seu nascimento e que ele não tem espaço para Cristo agora. Tem espaço para um Cristo que prega aí fora. Um Cristo que é um guarda de trânsito, que tem uma cadernetinha, anotando pecado 24 horas por dia. Pecou, estou anotando aqui. Pecou de novo, anotei de novo. Jesus não é isso não. Jesus é amor. Jesus é graça. Nós não estamos no tempo da lei não. Jesus anulou a lei. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos sob o tempo da graça. Está lá em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Quem está debaixo do sangue de Jesus de Nazaré não tem nenhuma condenação. E muito menos quanto à sexualidade, porque a Bíblia não diz nada sobre homossexualidade, de Gênesis a Apocalipse. Nada. Quem assistiu o curso de teologia inclusiva aqui sabe. Não tem nada. Nada, pastor, nada. E Levítico 18:22, nada. Nada. Então, não tem espaço, porque o Cristo que é pregado lá fora é um Cristo que não é Jesus de Nazaré. Pode ser tudo, menos Jesus de Nazaré. Jesus Cristo é amor. O apóstolo João, em 1:11, diz muito claramente: veio para que era o seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para o seu próprio povo, que não iria levá-lo para receber, porque eles não queriam nada com eles. Eles sabiam que ele estava vindo. Deus lhe havia dito de várias formas. Em terceiro lugar, aprendemos que sua humilhação começou cedo e continuou até o fim. Ele nasceu do lado de fora, porque eles não deixaram Maria e José entrar. Quarto lugar, aprendemos com discípulas e discípulos a compartilhar o seu destino. Minha gente, só quem ficou do lado de fora não foi Jesus, não. Maria e José também. E lembre-se, todos os discípulos e discípulas de Jesus sofreram muito em seguir Jesus. Seguir Jesus se paga um preço. Ser coerente com as ideias de Jesus se paga um preço. Ou você quer ser um crente agente secreto? É isso? Não, eu quero ser daquela igreja inclusiva, mas na hora de evangelizar, eu não vou. Vai outra pessoa no meu lugar. Não é? Eu lembro quando a igreja, eu trouxe a ideia da igreja, e era o ministério que tinha sido prometido há uma década, e aí uma pessoa me disse no terceiro encontro, quatro encontros: Rosinho, você está pensando numa coisa? Eu falei: quê? A igreja tem que ter uma cara. Como? É uma pessoa que vai ter que dar entrevistas. Eu disse: é mesmo. E essa pessoa é você. Eu disse: é. Mas aí eu ia dizer o quê? Não, agora não vai ter mais igreja não, vamos pensar bem direitinho. Ou então a igreja não vai dar entrevista. Não, a igreja tem que dar naquele momento entrevista. Eu não quero saber de mim. Mas naquele momento tinha que dar entrevista, eu tinha que pagar o preço, minha gente. Você tem que pagar o preço. Não foi só Jesus que ficou fora da estalagem, não. Maria e José também. Eles ficaram lá na estribaria com Jesus, no estábulo, dormindo, sabe? Jesus ficou na manjedoura. E Maria e José não conta a história deles dormindo no chão, junto com os bichos, se afastando dos excrementos das vacas e dos cavalos. Sim ou não? Ou vocês acham que tinha uma cama da ortobon lá para eles se deitarem e dormirem? Tinha não. Tinha um chão duro para dormir. Quem segue Jesus tem que entender que tem que pagar um preço. Tem que sair do seu conforto e sair da sua comodidade e dizer: olha, eu sigo esse Jesus, eu vou sobre essa igreja sim, e eu vou mostrar a minha cara sim. Sai da sua zona de conforto. Assuma a sua fé. Ou a sua fé só serve para você fazer a oração e ler a palavra? O que acontece com Jesus acontece com seus seguidores e seguidoras cedo ou tarde. Assim como não havia lugar para Jesus, não há espaço para quem segue Jesus. Essa semana eu voltei a detalhe na história do Natal, que eu nunca tinha visto antes. Sempre que eu havia lido Lucas 2,7, eu nunca havia visto dessa forma, porque não havia lugar para ele na estalagem. Mas isso não é o que Lucas disse na verdade. Na verdade ele escreveu, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu sempre entendia que não havia lugar para Jesus, mas não havia lugar para eles.
Os três. Jesus, Maria e José. Eu sempre leio como se não houvesse espaço para Jesus, mas não havia lugar também para Maria e José. Muitos anos mais tarde, Jesus desafiou seus discípulos, dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí as pessoas achavam que a sua cruz é ser quem não é. Não. Ser coerente com a sua fé. Essa semana eu estava com uma pessoa e ela estava dizendo: eu lembro você falando de o cego de Jericó, da capa. Aquele cego viu Jesus passando e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí foi o que Bartimeu fez. Ele viu que aquela capa não conseguia passar no meio da multidão, era a época de Jesus e as multidões, ele jogou a capa. Às vezes a gente tem que jogar a capa para poder chegar até Jesus. A gente tem que negar a si mesmo. Qual é a tua capa? O que você tem que negar a você mesmo? O que eu tenho que negar a mim mesmo para seguir mais a Jesus? Continuo dizendo: só o culto do domingo não é o suficiente, não. Eu queria falar hoje especialmente sobre eu nunca falo sobre isso, né? Mas eu queria falar especificamente sobre o público LGBT hoje. Porque eles não encontram espaço na estalagem, na hospedaria, na pousada da vida, na tradução, na tradição bíblica com Maria e José. Nós somos um pouco excluídos, né? Aleluia! Jesus Cristo veio para nós, ele nos entende, ele também foi vítima de discursos religiosos fundamentalistas, moralistas de seu tempo. Eu me lembro muito de um reverendo americano, hoje eu acho que ele é secretário-geral da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, o reverendo Francisco. Ele dizia: por trás de todo moralista tem um grande moral. Tenha medo das pessoas moralistas. Pessoas moralistas têm muita imoralidade por trás. Gente, eu tenho medo de gente moralista. Gente muito moralista, tem muita imoralidade por trás. Então, não vamos esquecer que quem crucificou Jesus era a gente que conhecia a palavra. Há espaço no coração de Jesus para todas as pessoas. Mas há espaço no seu coração para Jesus? E assim chegamos ao fim da história. Que grandes verdades estão por trás das palavras de Lucas 2,7. Até mesmo os menores detalhes podem ter um significado enorme na história do Natal. Quem poderia ter feito melhor? Ele poderia ter criado um hospital, um palácio. Deus poderia ter feito o que ele quisesse. Mas a sequência de eventos que desenrolou no censo, a longa jornada, não há espaço na estalagem, nem um berço, nem uma cama, simplesmente a manjedoura. O pano de fundo, isso foi planejado por Deus. Apesar de tudo parecer acontecer por acaso. Deus quis que não houvesse lugar na estalagem, não por causa de Jesus, mas por amor de mim e de vocês, de qualquer pessoa que está lá fora excluída, seja qual for, para que possamos aprender quem é Jesus e por que ele veio. Isso foi porque existiu a manjedoura. Para nós sabermos quem é Jesus Nazaré e por que ele veio. O que está acontecendo na minha e na tua vida não está fora do controle de Deus. Porque não havia lugar na hospedaria, a chamada final é sempre individual. O mundo não tem lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus naquela noite em Belém. Você vai fazer o quarto para ele no seu coração esse ano? Nos próximos anos? Quando Spurgeon pregou sobre esse texto, ele fez um apelo à sua igreja, à sua audiência. Mesmo com uma criança ao ser colocada em uma manjedoura, ele foi apresentado ao amigo de gente que peca. E aí Spurgeon fez disse esse texto que eu vou dizer agora. Venha a ele, vós que estáis cansados e oprimidos. Venha a ele, vós que estão quebrados em espírito, vós que estão abatidos na alma. Venha a ele, vós que desprezam a si mesmos e são desprezados os outros. Venha a ele, publicano e prostituta. Venha a ele, ladrão e bêbado. Na manjedoura, lá ele prefere mentira, subterrâneo do seu corpo, pois ele coloca naquela manjedoura que você pode aproximar-se dele. Pode ir a ele. Aquela manjedoura é abençoada.
Aquela manjedoura é para qualquer pessoa. Venha a Ele. Strong não disse o que eu vou dizer agora. Venha a Ele lésbica, gay, travesti, transexual, assexual, traficante, ex-presidiário. Venha a Ele quem quiser vir. Porque a ninguém Ele bota fora. Venham a essa manjedoura abençoada, porque ela ninguém exclui. Ela é a luz do mundo que recebe as pessoas que não encontram lugar na hospedaria da sociedade da vida. Venha a essa manjedoura linda, que está abençoada por Jesus de Nazaré. Ela está dizendo, venha a mim, porque você pode vir a mim e me adorar, porque eu vim para todos e todos tenham vida e vida em abundância. Eu sou o Cristo, eu sou a luz do mundo. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. O sangue de Jesus de Nazaré salva, Ele limpa. Venha a essa manjedoura, venha quando você estiver. Venha, porque essa manjedoura é abençoada. Aqui está uma boa notícia para o pior dos pecadores e das pecadoras. Embora todo mundo pode se virar contra você, você pode abrir seu coração e deixar Jesus de Nazaré entrar. Deixa esse menino lindo que está nessa manjedoura entrar. Porque se ele vier, se ele entrar, ele nunca mais vai deixar você. Ele vai morar nesse seu coração e Ele vai fazer maravilhas. E você vai ser bênção na vida das pessoas do jeito que você é. Porque é assim que Deus quer você. Que Deus conceda a cada um e a cada uma de nós a fé para acreditar e um coração aberto para dizer, sim, Senhor Jesus, há espaço no meu coração para você nascer. Porque aqui há vagas. Amém. Amém.